Eu amo a pregação expositiva, que é aquela que aproxima o ouvido de quem ouve da pena de quem escreve, para que a gente possa ter uma noção exata do que aquela palavra significava no tempo em que ela foi escrita, como ela se aplicava para aquelas pessoas e como se aplica para nós. E dentro daquilo que nós chamamos de pregação expositiva, existe uma prática muito saudável da exposição sistemática de toda a Bíblia. Afinal de contas, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para todas as coisas, inclusive para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas existe uma certa tendência, se a gente não tiver cuidado, de a gente escolher sempre os nossos textos favoritos. E aí, para evitar esse tipo de coisa e para que a igreja receba todo o alimento que é a palavra de Deus, a gente tem adotado como metodologia a leitura anual da Bíblia. E à medida que a gente vai sugerindo os textos bíblicos para a igreja, a gente está terminando hoje Isaías, as pregações elas vão acompanhando a sequência da nossa leitura. Hoje nós chegamos ao final de Isaías. Como eu falei no início, Isaías é conhecido como uma mini-bíblia. São 66 capítulos e os 39 primeiros dentro do contexto daquilo que a gente chama de Antigo Isaías. Isaías são 66 capítulos, 39 primeiros daquilo que a gente chama do Deutero-Isaías, aliás, o primeiro Isaías, correspondendo aí em número, em quantidade numérica aos 39 primeiros livros da nossa Bíblia, e os 27 segundos, os últimos, né, correspondendo àquilo que a gente tem na nossa Bíblia como Novo Testamento. E, de fato, a primeira parte de Isaías falando a respeito do juízo de Deus e a segunda parte falando da esperança de redenção, da salvação, do renovo que Deus faria quando a sua salvação não somente alcançasse o seu povo, mas quando o povo entendesse aquilo que significaria a salvação que vem de Deus. Isaías 66 é o último capítulo e o texto que nós vamos ler hoje é um texto que eu gosto muito. Coincidiu que é um texto dos meus preferidos, e ele nos fala a respeito de espiritualidade verdadeira. E quando a gente fala de espiritualidade verdadeira é porque existe a possibilidade de exercermos uma espiritualidade falsa. Agora sim, no nosso ao vivo pelo Instagram, que Deus te abençoe, que você possa participar conosco. Dizia aqui para a igreja que a gente vai fazer uma reflexão hoje em Isaías 66. Vamos ler o versículo 1 e o verso 2 a partir do tema espiritualidade verdadeira, que é aquilo que Deus deseja do seu povo. Isaías 66, do verso 1 e no verso 2, nos diz exatamente o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Vamos ler todos juntos o verso 2, conforme proposto aqui? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Louvado seja Deus pela sua palavra, que Deus nos dê o entendimento dela, né? O último texto de Isaías é uma exortação à espiritualidade verdadeira, em contraste com aquilo que era a realidade, infelizmente, no meio do povo de Deus. Se nós falamos de uma espiritualidade verdadeira, é porque é possível também termos um outro tipo de espiritualidade que não seja verdadeira. E, infelizmente, essas coisas aconteciam e continuam a acontecer no meio do povo de Deus. Se Deus teve o cuidado de profeticamente anunciar o seu juízo, se Deus teve tanto zelo pela vida espiritual do seu povo, é chegado o momento, na última palavra de Isaías, de chamar o seu povo à responsabilidade de viver realmente com Deus, viver com honestidade diante de Deus, viver com contrição diante de Deus.
e tudo isso, porque muitos viviam, conforme disse Jesus, citando Isaías, próximos de Deus apenas com palavras, mas com o coração longe dele. Jesus citou Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Já pensou? Que realidade triste. Observe, se você está com a sua Bíblia aberta, eu recomendo que você mantenha ela aberta. Do verso 3 de Isaías 66, o profeta disse: aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal, como quem apresenta sangue de porco. Aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. O que Deus está dizendo, queridos, é que havia pessoas que aparentemente estavam buscando a Deus, aparentemente participavam inclusive dos sacrifícios, das ofertas pacíficas, dos holocaustos, daquelas ofertas que foram prescritas por Moisés, como está escrito no livro de Levítico, que eram parte da experiência espiritual de Israel, mas sem uma atitude espiritual que correspondesse aos sacrifícios que eram apresentados no templo. O exemplo é: quem oferece um boi, na verdade é um homicida. Quem oferece um cordeiro é alguém que não tem cuidado dos animais em geral, da criação de Deus. Quem faz uma oferta pacífica, oferta de cereal, é como aquele que apresenta um sangue de porco, um animal imundo. Quem queima incenso é como quem adora um ídolo, ou seja, é como quem adora sem entendimento, adora sem sequer discernir a quem está adorando. Eu lembro de uma época que houve uma prática em Israel de sacrifício de filhos. Um dos deuses cananeus, Moloque, teve um santuário lá dentro de Israel e os pais sacrificavam os filhos como se fosse uma oferta agradável a Deus. Deus vai dizer profeticamente que jamais ele exigiu esse tipo de coisa, que era uma prática abominável. Como era abominável todo tipo de oferta que era trazida ao templo sem um espírito verdadeiramente quebrantado, sem que houvesse uma busca por uma espiritualidade verdadeira. Dito isso, a primeira conclusão que o profeta nos faz chegar é que cultuar a Deus é inútil se permanecermos com os corações endurecidos, com os corações distantes de Deus. Mais do que isso, quando é assim que acontece, quando o povo procura se aproximar de Deus sem a atitude espiritual que deveria, os seus cultos, as suas reuniões solenes, as suas ofertas. Nós não sacrificamos animais hoje nas igrejas cristãs, ainda que no cristianismo exista muita coisa aí que é questionável, porque existem muitos cristianismos, infelizmente. Mas nós não fazemos esse tipo de coisa, mas existe um sacrifício que a gente continua a realizar, que não é na carne, mas é no bolso. Os dízimos e as ofertas já era uma prática daquele tempo. E ao fazermos, por exemplo, a entrega de dízimos e ofertas, é possível que alguns de nós estejamos fazendo essa entrega sem a atitude espiritual que deveria. Jesus censurou veementemente esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, quem participa do sustento de uma igreja através de dízimos e ofertas, teoricamente está dizendo que faz parte daquela igreja, que quer ver aquela obra crescer. Mas se seu coração não estiver naquela obra verdadeiramente,
corre-se o risco de que esse tipo de oferta seja como oferta farisaica. Mateus 23, verso 23, Jesus censurando a falta de espiritualidade dos fariseus, ele critica o fato de que eles entregavam dízimos até mesmo das coisas mínimas. Do endro, do cominho e da hortelã. Então, um ramo, por exemplo, de endro, eles separavam a 10ª parte para entregar no templo. Então, eles eram extremamente detalhistas no ato de ofertar. Mas eles esqueciam, segundo Jesus, das 3 coisas que são mais basilares da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Em Mateus 23, 23 ele diz, vocês deveriam fazer essas coisas. Ele não repreende a prática do dízimo, mas diz, sem esquecer aquelas. Sem esquecer da justiça de Deus. E Isaías diz, vocês oferecem um boi com um coração de homicida. Isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus é fazer a coisa certa com a intenção certa. A nossa intenção sempre deve ser aquilo que agrada a Deus. Em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Tudo aquilo que a gente se envolve, de domingo a sábado, a gente deve se envolver sempre se questionando de que forma o meu agir e o meu omitir agrada a Deus. Porque se não for assim, meus irmãos, é um contraste, é um paradoxo muito grande entre a espiritualidade que se declara e a espiritualidade que se vive. Se existia algo que validava o ministério de Jesus, era que ele pregava aquilo que vivia e vivia aquilo que ele pregava. Ele, no Sermão do Monte, ensinou as pessoas a não retribuírem mal por mal e orar por aqueles que os perseguiam. Na cruz, sendo perseguido por homens sem discernimento, que escarneavam dele, ele ora a Deus, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquilo que ele ensinou, depois ele foi lá e praticou. E aquilo que ele praticava, ele ensinava. E essa coerência era o validador de que o ministério de Jesus se desenvolvia pelo Espírito de Deus. Não é à toa que no início do seu ministério, ele citando Isaías 61, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me levou, ele me enviou a evangelizar os pobres, a pôr em liberdade os cativos, a libertar aqueles que estão aprisionados pelas trevas, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o juízo do nosso Deus. O ministério de Jesus, ele cumpriu pela ação do Espírito Santo. E ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja continue aquilo que ele começou. A igreja é chamada cristã porque ela segue o ministério do seu Cristo. Ela continua a obra que ele começou. E essa obra é uma obra aceitável a Deus, agradável a Deus, deve ser assim. O nosso cultuar, as nossas orações semanais, o nosso jejum, as nossas assembleias solenes, as nossas reuniões como congregação, o congresso da família que a gente vai fazer sexta e sábado que vem, os nossos encontros do pequeno grupo que tem acontecido nas sextas-feiras, nossas reuniões de discipulado nas terças, nossos encontros de oração nas quartas, nada disso faz sentido se nós não estivermos com os nossos corações quebrantados diante de Deus e buscando fazer todas essas coisas com a intenção correta. Os impenitentes, de acordo com Isaías, meus irmãos, ofendem a Deus com rituais religiosos desprovidos de santidade. Eu quero dizer para a igreja, sem santidade, não adianta jejum. Sem santidade, não adianta dízimo. Sem santidade, não adianta
nem vir para a igreja, se a intenção não for buscar a santidade. Não adianta plantar uma igreja, como nós estamos aqui plantando aqui no Cabo de Santo Agostinho, se não for com a atitude correta. Se for por partidarismo, se for por revanchismo, se não for para agradar verdadeiramente ao nosso Deus, porque Deus quer usar esta igreja para ser a igreja de muitas famílias que talvez não fossem para uma igreja pelo fato de viverem num bairro distante da zona urbana, não tão distante assim, mas a igreja mais próxima daqui pode custar muitos quilômetros, muita gasolina, tempo de deslocamento. Algumas pessoas não iriam. E Deus, se importando com essa igreja, como ele se importou com Filipos, trouxe um grupo para plantar essa igreja aqui. Nós estamos fazendo isso, mas até isso precisa ser feito com a intenção correta. Porque quando a nossa intenção está alinhada com a vontade de Deus, Deus faz com que tudo aconteça, meus irmãos. E grandes coisas têm acontecido para o louvor da glória dele. Sexta-feira, por exemplo, eu vinha preocupado para o nosso encontro de comunhão na sexta-feira, porque a gente teria Timo, que ele nem está aqui hoje, não sei porquê, vou entrar em contato com ele. Timo é um missionário alemão, não fala português. Nesse momento ele está isolado, está só, porque a família teve que viajar para a Alemanha. E aí Timo estava sexta-feira com a gente pela primeira vez, sozinho no pequeno grupo, sem ninguém para traduzir em alemão para ele. E eu não disse nada a Miriam, mas vinha no meu coração, inquieto, digo, Senhor, como é que vai ser isso, Deus? E aí quando chegou, eu fiquei fazendo, eu e Sandro, a gente ficou fazendo a tradução em inglês para ele. E aí, por conta disso, a gente foi brindado, meus irmãos, com um testemunho lindo. No momento certo a igreja vai ter esse testemunho também, mas um testemunho lindo que abriu a minha cabeça para a forma certa até mesmo de buscar apresentar Jesus aos meus filhos. Ele citando o exemplo do pai dele, uma experiência que ele teve quando ele estava distante do Senhor. Foi uma bênção. Por quê? Porque a gente veio aqui com a intenção correta, o Espírito Santo faz a obra dele. A igreja de Jerusalém crescia. Por quê? Porque a igreja estava unida, tinha tudo em comum, buscava unidade de espírito, buscava viver o evangelho que pregava. E era absurdo o crescimento daquela igreja. Por quê? Porque a manifestação do Espírito naquela igreja era evidente. O crescimento do trabalho da Igreja de Cristo, hoje na terra, depende diretamente, é diretamente proporcional ao modo como as pessoas olham para aquela igreja, se elas veem Cristo naquela igreja, se elas veem o Espírito de Deus atuando naquela igreja. Isso é atraente. Não são as estratégias humanas, não são os eventos, as promoções, nada disso que a igreja faz. Existem igrejas aí que são verdadeiras instituições modelo do ponto de vista da gestão empresarial, mas que estão bem distantes do que é uma igreja modelo aos olhos de Deus. A igreja de Atos 2, por exemplo, que era uma igreja que crescia tanto aos olhos de Deus e dos homens. Não somente o desprezo, meus irmãos, que aquelas pessoas, com o desprezo delas, ofendiam a Deus, mas o escárnio, por exemplo, de acordo com Isaías, poderia ser constatado através da opressão dos irmãos pelos próprios irmãos. Isaías diz que os judeus piedosos, no verso 5, ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês. O escárnio a Deus chega a tal ponto de judeus perseguirem judeus, tementes a Deus, pelos seus próprios irmãos eram perseguidos. E ainda diriam àqueles impiedosos: nós queremos ver a glória de Deus e nos alegrar com isso. Como é possível a glória de Deus se manifestar no meio de pessoas, de irmãos que perseguem irmãos? Como é possível? Como é que um organismo, uma célula, uma família, uma igreja,
seja lá que tipo de organização for, em que houver esse tipo de coisa, como é que essa organização, essa célula, essa família, essa igreja vai atrair as pessoas para um relacionamento com Cristo? Porque a missão da igreja não é atrair as pessoas para o rol de membros da igreja. A missão da igreja é atrair as pessoas para Deus. Nós cumprimos a nossa missão não é quando o rol de membros da igreja tem um nome a mais, através do batismo, mas quando o nome dessa pessoa está escrito no livro da vida. E é possível, sim, que o nome dela esteja no rol de membros da igreja e não esteja no livro da vida. Jesus falou isso em Mateus 7, que haverá um dia em que muitos se decepcionarão porque têm a intenção ou a certeza de que vão entrar no céu, mas não vão. Por quê? Porque não vivem de acordo com a palavra. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é possível ser um filho de Deus, uma filha de Deus, queridos, e não estar disposto a viver a justiça de Deus. Não é possível ser parte do corpo de Cristo e não ter vontade de fazer parte do corpo de Cristo, de colaborar com o corpo de Cristo. Porque a igreja perfeita a gente nunca vai ter na face da terra, porque nós somos imperfeitos. A igreja é feita de pessoas, não é estrutura. Mas fazer parte, acompanhar o crescimento, dar a colaboração para que o crescimento aconteça, não é o crescimento da igreja como instituição humana, mas como igreja, corpo de Cristo, que vai atrair as pessoas para um relacionamento com Deus, cujos nomes estarão escritos no livro da vida. E também no rol de membros, mas não somente no rol de membros. Espiritualidade verdadeira, meus irmãos, é feita com quebrantamento do coração. Não com irmãos perseguindo irmãos, falando mal de irmãos, murmurando contra irmãos. Essa coisa estava presente na realidade de Israel. E na sua última palavra, Isaías condena isso, considerado um escárnio a Deus. Porque eram pessoas que supostamente eram povo de Deus, mas que não agiam como povo de Deus. E aí vem a falência de Israel, porque Israel foi chamado para ser testemunha de Deus entre as nações. Israel foi ser chamado para ser luz entre os gentios. Mas Israel se converteu em trevas, ao ponto de haver matado o Filho de Deus. E até hoje Israel não reconhece Jesus como o Messias. Ainda hoje espera que o Messias venha e entre em Jerusalém, como foi anunciado pelo profeta Miqueias, quando isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Pedro se refere à igreja da mesma forma como Moisés se referiu a Israel. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Moisés tinha dito coisa semelhante a respeito de Israel, de onde se conclui que a igreja de Cristo é hoje o Israel espiritual de Deus, a reunião dos judeus conversos, dos judeus tementes, aqueles que creram em Jesus, como Paulo, como Pedro e tantos outros, Tiago, com os gentios que também foram alcançados pela salvação através do ministério de Cristo, para que a terra fosse cheia do conhecimento de Deus, para que a terra fosse cheia de uma descendência piedosa. Mais na frente, antes do final do ano, a gente vai ver Malaquias, quando condenando o divórcio, ele explica por que Deus é contra o divórcio, dizendo que a razão pela qual, se você encontra em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio, é por quê? Porque ele pretendia ter uma descendência piedosa. Ele escolhe um povo a quem ele chama de filho para ser a sua descendência piedosa. E através daquele povo, o que ele queria é que houvesse uma descendência piedosa, tão numerosa quanto as estrelas, tão numerosa quanto os grãos de areia, de filhos e filhas de Deus, de pessoas que tremem diante da palavra de Deus. Observem que o texto começa com uma crítica veemente ao ativismo religioso. Não basta
querer construir um templo para Deus. Deus despreza isso, ele ridiculariza isso, ele diz assim: como é que vocês querem me construir uma casa para ser a minha morada, se os céus são o meu trono? E a terra, não somente esse templo que vocês estão, que é um grãozinho de pó no meio da terra, a terra é o estrado dos meus pés, o escabelo dos meus pés. Essa palavra, para a gente que vive numa república, a gente não entende muito bem o que é isso. O escabelo era aquele móvelzinho onde o rei descansava os seus pés. O que ele estava dizendo é: a minha grandeza não comporta que eu possa caber num espaço como um templo. E vocês querem fazer para mim um templo. Preste atenção naquilo que realmente me glorifica, que é o quebrantamento de espírito. Aqueles que diziam: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, oprimindo seus irmãos, na verdade não estavam glorificando a Deus. Eles seriam confundidos justamente por isso, porque eles estavam buscando declarar algo que eles não realmente estavam buscando de coração. E eles não iam encontrar jamais a glória de Deus. Jamais iriam refletir a glória de Deus. A glória de Deus se reflete quando a gente vê um ser humano quebrantado diante de Deus, reconhecendo os seus erros, e nós todos temos, reconhecendo as suas falhas, comparando a sua vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus é espelho, diz Tiago. E procurando, no tempo que nos resta, não sabemos que tempo é esse. Alguns agem como se fossem viver para sempre aqui, e isso não é verdade. Comparando aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como deve ser uma vida que glorifica a Deus, com aquilo que tem sido a realidade da sua vida. Isso é um espírito quebrantado. E buscando alinhar a sua vida àquilo que está escrito na palavra de Deus. Buscando a perfeição, nada menos do que isso, buscando ser imagem e semelhança de Jesus, orando pelos que perseguem, honrando os pais, buscando entender a essência dos mandamentos, descansando, para não ficar no automático de domingo a domingo, não cobiçando o que é de outra pessoa, a esposa do seu irmão, não cobiçando os bens que seu irmão tem, não invejando, não murmurando, adorando a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, buscando entender como todas essas coisas se aplicam na sua própria vida. Isaías fala da glória de Deus, dizendo que tudo começaria através de um menino. Que coisa linda. A glória de Deus ainda seria vista, junto com o nascimento de uma criança, uma nação de filhos de Deus restaurada. No verso 7 ele diz: antes de entrar em trabalho de parto, ela dá a luz. Antes que lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer um só dia? Ou pode dar-se à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Deus fala de um futuro glorioso, em que os filhos seriam gerados através da vida de uma criança. Jesus Cristo é essa criança. O menino que nasceu virginalmente, para que a gente visse a glória de Deus nele e através dele. E que através dele, do ministério dele e do Espírito que ele nos legou, que o mundo veja a glória de Deus em nós e por meio de nós. As pessoas não vão ter, meus irmãos, provavelmente as pessoas não vão ouvir a Deus, a voz de Deus. Poucos tiveram esse privilégio. Mas elas terão a oportunidade de ouvir a voz de Deus através de palavras sábias que vêm da boca de um crente ou de uma crente. Não havendo conselhos sábios, a multidão perece, mas na multidão de conselheiros encontrei sabedoria. Um coração cheio do Espírito de Deus, uma vida, um ser humano cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, é capaz de fazer muito mais pela sua consagração a Deus do que as pessoas poderiam fazer durante anos, apenas com estratégias humanas. Porque quando Deus age,
não há quem impeça. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória por todos os séculos. Amém. Disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Ele falava a respeito de Cristo. A glória de Deus se vê por meio de Cristo. A glória de Deus se vê quando as pessoas olham para a igreja e veem Cristo. Tudo isso se cumprindo a partir da perspectiva de Isaías, de uma recriação através de uma criança, de um menino que nos foi dado. O nome desse menino, Emanuel, que significa Deus conosco. Essa criança seria chamada Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O reinado de Deus estaria nas mãos dele. Ele carregaria o cetro de Deus como príncipe da paz. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a observar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos dá a garantia de que nós não estamos sós aqui na terra. Ele está conosco. Quando a gente, imbuído do Espírito, da missão de fazer discípulos, a gente faz aquilo que da gente se espera, como povo de Deus. O mundo, meus irmãos, quando Jesus nasceu, João diz, dos 4 evangelhos, o meu preferido é o evangelho de João, de longe. E ele começa a dizer que Jesus era uma luz na terra. Ô, príncipe. Ele não quer, né? Tranquilo, fica tranquilo. O pastor pode pegar você no colo, para ver se... Olha, o pastor falou com ele, ele se calou. Bichinho. Tá com sono, mamãe. Fiquem tranquilos, tá? Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela continua a fazer aquilo que Ele nos comissionou pelo poder desse Espírito. Essa igreja é como um tecido através do qual os filhos e filhas de Deus são reproduzidos. Você quer ver mais filhos e filhas de Deus na terra? Pergunte a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim como igreja? De que forma o Senhor quer me usar na igreja? Eu vi Renata ali, agora, né, tentando acalmar a criança. Eu louvo a Deus porque essa semana a gente deu uma capacitação para a nossa equipe de berçário. Isso é fazer discípulos. Porque de criança, o ser humano começa a experimentar o amor de Deus. Enquanto tantas crianças estão sendo maltratadas, algumas mortas, aqueles que têm um lar cristão começam a experimentar o amor de Deus em casa. E quando chegam na igreja, recebem esse amor. Suprir as necessidades dos nossos irmãos é aquilo que Deus quer. Que nós sejamos abençoadores, porque fomos abençoados. Amém? Que nós possamos fazer a diferença. Sermos o remanescente espiritual de todas as calamidades que Isaías e os demais profetas predisseram a respeito de Israel. Sermos o remanescente fiel, o renovo de Deus, aquele galho que brotou de um pedaço de árvore que não tinha mais vida e que se tornou uma árvore frondosa e que deu fruto simplesmente pelo fato de estar ligado à fonte da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A criança por meio de quem novos filhos e filhas de Deus seriam gerados para a glória de Deus Pai. No verso 22, falando desse renovo, Isaías diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Nós somos a recriação de Deus, amém? Você é recriação de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez
novo. Porque nós nos identificamos com Jesus Cristo na sua morte, pelo nosso batismo, para que assim como ele ressurgiu dos mortos, possamos viver em novidade de vida. Por que o batismo, nós batistas, a gente tem esse cuidado de preparar a pessoa para esse momento? Porque o que Deus quer é que conscientemente a pessoa incorpore os valores bíblicos, saiba o que significa seguir Jesus e voluntariamente decida caminhar nos passos de Jesus. E esses novos passos, esse novo caminho é aquilo que Romanos 6 diz, novidade de vida. Nós somos a recriação, como a nova terra e o novo céu que Deus há de fazer. Nós já somos um pedaço disso e já experimentamos desde agora a vida eterna que Ele tem proposta para a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que essa bênção alcance as pessoas, meus irmãos, a gente precisa levar a sério o chamado vocacional que Deus tem para a igreja. Para que isso seja um ministério eficaz, o ministério da igreja, nós precisamos estar comprometidos com santidade verdadeira, com quebrantamento, com adoração verdadeira, que são a base da restauração que Deus vai fazer em toda a terra. Amém? É uma oportunidade que nós temos de parar e refletir se o modo como nós temos buscado adorar a Deus é verdadeiro ou se é hipócrita, como os fariseus faziam. Se nós temos pregado Jesus Cristo pelos motivos certos. Paulo disse, em dado momento, que o evangelho estava sendo pregado por inveja. E ele disse assim, pelo menos que o evangelho seja pregado. Pouco importa para mim quais são os motivos, eu quero é que o nome de Cristo seja pregado. Mas olha o que a gente pode perceber com isso, que até rivalidade entre irmãos ou entre igrejas pode levar o evangelho a ser pregado. Isso não agrada a Deus, meus irmãos. Com certeza o que Deus quer é que o povo de Deus se enxergue como um povo só. Que o povo de Deus olhe para a Bíblia como a palavra de Deus, não como um livro qualquer. Que olhe e trema diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem um chamado para cada um de nós e tem um modo de viver que não é exatamente o modo de viver como nós temos vivido. O Senhor disse, deixe o ímpio, os seus pecados se convertem e eu terei misericórdia deles. Porque assim como existe uma diferença abismal entre os céus e a terra, os meus pensamentos não são iguais aos de vocês, nem os meus caminhos. Jesus seria aquele que endireitaria os caminhos, as veredas. Os montes seriam aplainados para que um caminho fosse construído diante do Messias de Deus, do Cristo de Deus. E ele diz, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim. Que nós possamos ir ao Pai por meio dele, com a atitude correta. Com quebrantamento de coração. Que a nossa adoração seja verdadeira e que confiando em Deus, nós possamos ser verdadeiros adoradores que espelham a glória de Deus, para que as pessoas vejam Cristo em nós e para que, vendo as nossas boas obras, fruto do nosso relacionamento filial com Deus, as pessoas possam dar glórias a Deus por aquilo que elas veem nas nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para a igreja hoje. Não sei se temos alguém entre nós que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se houver entre nós, você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso ficando em pé. No momento em que o grupo estiver ministrando aqui, eu vou pedir, pode deixar a Sandra aí na última slide. Vou pedir para a Miriam assumir ali daqui a pouco, para que a gente possa... A gente está se despedindo de vocês que participam pelo Instagram, podendo estar conosco. Vem aqui na Reserva do Paiva, na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 4.9, vai ser um prazer recebê-lo, que Deus te abençoe.
assim como os nossos amigos que assistem essa ministração pelo YouTube, nas nossas redes sociais. Nosso desejo, meus irmãos, é que cada um esteja se questionando. Eu tenho sido um adorador verdadeiro? Eu tenho buscado a Deus com as intenções corretas? As pessoas têm visto Deus através da minha vida? Eu já conheço a Jesus Cristo? Já sou um filho de Deus, uma filha de Deus? Essas são perguntas que, guiado pelo Espírito, eu espero que você tenha condições de responder. E que, se você ainda não se entregou a Jesus, que seja esse o momento da sua entrega. E se você deseja reconhecer nesse momento que a sua vida não está ainda de acordo com aquilo que Deus deseja que ela venha a ser, que a sua adoração precisa ser uma adoração mais intencional, mais verdadeira, mais íntima, você pode estar se colocando de pé e ao final dessa ministração eu vou estar orando pela sua vida. Eu ouço o som do meu amado, sua voz me atraiu. O meu lugar é ao teu lado. Meu coração a ti se abriu. Eu não sou mais o mesmo, eu sei. Desde o dia em que te achei, abre-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei, Ele é o Rei da glória, Rei da glória. Alguém entre nós hoje que deseja abrir seu coração para Jesus Cristo? Se temos, pode ficar de pé nesse momento. É uma oportunidade única que Deus lhe dá, e eu sei que às vezes a gente pensa que amanhã é o dia, mas quem sabe o dia é hoje. Deus trouxe aqui hoje para você fazer a sua entrega. Não saia daqui sem fazer essa entrega. Eu não serei insistente, mas eu dou a oportunidade. Aqueles que quiserem fazer a sua entrega de vida, pode ficar de pé, a gente vai estar orando pela sua vida. Ok? Não havendo, você deseja que eu ore pela sua vida? Sua vida espiritual pode ser melhor? Fique de pé nesse momento, eu quero orar também pela sua vida. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos dá orientação. Nós não estamos sós, verdadeiramente o Senhor nos guia em passos de santidade, que os Teus filhos e filhas que reconhecem, Deus, que ainda precisam melhorar a qualidade da sua vida espiritual, eu creio que todos nós precisamos, mas especialmente aqueles que se colocam de pé, intimamente estão de joelhos, Senhor, quebrantados, dizendo: faz a Tua obra, Pai, para que eu venha a ser exatamente aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Que isso seja realidade na minha vida, Pai, na minha família, na vida dos meus irmãos e irmãs, nas suas famílias, para que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor, através de nós também, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.